Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 38. Atente para esse texto. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo de número 26, diz assim: No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. 35. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. No versículo 45 diz assim, versículo 45: Bem-aventurada que creu, que se cumprirão as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Glória a Deus. Extraordinário esse texto. Hoje é o culto da vitória. E o tema que Deus colocou no meu coração é exatamente este: sonha e ganharás o mundo. Esse tema é capa do livro do pastor César Castellanos. Pastor César, ele era um pastor e foi pastor de algumas igrejas na sua juventude, e as igrejas não cresciam, não se desenvolviam, e ele passava necessidades, e ele estava frustrado, pastoreando já há tantos anos, sem encontrar o caminho do êxito, o caminho do sucesso. E ali ele vai para um recanto, numa praia, desistido. E ali na praia Deus começou a ministrar o coração dele. E Deus disse a ele: sonha e ganharás o mundo. Sonha e ganharás o mundo. Nós somos incubadores dos sonhos de Deus. Nós somos os incubadores dos sonhos de Deus. E Deus vai falar conosco nesta noite. E você vai entender, você vai compreender, e os teus olhos serão abertos, iluminados, para viver este princípio também, que é básico e elementar, para que você alcance aquilo que você almeja alcançar. Você vai sair simplesmente da linguagem do discurso, e você vai entrar pelo caminho do êxito, o caminho do sucesso, para ser e alcançar aquilo que Deus projetou para você. Você foi chamado para ser um incubador da palavra de Deus. Os sonhos, eles são sementes do coração de Deus plantados em nós. Sonhos são sementes do coração de Deus que são plantados em nós. O sonho é a substância que Deus precisa em nós para que nós possamos alcançar aquilo que Ele projetou para que alcançássemos. E Deus, Ele está nos despertando para isso e ampliando o nosso entendimento, e nós já temos vivido isso. E vamos viver ainda muito mais. E eu quero profetizar que todos nós, no contexto de igreja, comunidade global, vamos viver a plenitude dos sonhos do coração de Deus. Se você crê, você diz amém. Maria, ela se tornou uma incubadora. Ela recebeu o quê? Ela recebeu um sêmen? Não, ela recebeu a palavra. O processo natural para se conceber um filho é um relacionamento sexual. Neste contexto, hoje, nós sabemos que a ciência evoluiu e tem a inseminação artificial. Mas neste contexto era uma relação sexual.
Mas Maria, ela era virgem. Havia se relacionado com aquele que era o comprometido, ela estava comprometida. Mas não havia relacionamento sexual. O que Maria recebeu? Ela recebeu a palavra de Deus no seu coração. O anjo liberou sobre ela a palavra. Entenda, compreenda que a palavra de Deus, ela é a semente, e você é o incubador para receber a semente num ambiente propício, para que esta semente germine, a planta cresça, frutifique e você possa colher. Preste atenção. Sementes, elas não frutificam em qualquer ambiente. Sementes não frutificam em qualquer ambiente. Para que uma semente ela germine, ela precisa de um ambiente adequado para que ela possa germinar. Eu estava lendo a respeito da história dos egípcios, as descobertas das pirâmides e tantas outras coisas. Os egípcios, quando eles morriam, eles iam para a sepultura, eles levavam consigo o ouro e outras coisas mais, suas joias, e se descobriu um lugar onde haviam sementes de trigo, já há mais de 2000 anos ali guardadas, num lugar extremamente seco, porque o deserto é seco, e elas estavam lá intactas, porque não era um lugar apropriado para germinação. Maria, ela se tornou um ambiente adequado para que a semente que foi liberada sobre ela alcançasse o resultado que Deus propôs alcançar. Então ela estava assim aberta. A princípio, quando ela recebe a palavra, ela fica receosa, ela fica temerosa, e ela começa a imaginar e pensar como isso vai acontecer. Deus, ele coloca alguns sonhos no nosso coração, e muitas vezes nós começamos a imaginar e a pensar, mas como isso vai acontecer? Nós nem sabemos como vai acontecer. O importante é nos abrirmos para recebermos a semente. A princípio, quando o anjo traz a saudação a ela, ela fica perturbada. Então ele vai dizer, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. É uma coisa muito estranha. Por isso, queridos, as palavras liberadas do altar, muitas vezes chega ao nosso coração, na verdade chega à nossa mente, à nossa alma, de uma forma estranha. E algumas pessoas, quando alguém libera uma palavra do altar, de uma forma estranha, um pouco esquisita, elas rejeitam a palavra, porque a forma muitas vezes é estranha de comunicação. Principalmente quando se fala a respeito de finanças. Na semana passada o choque foi grande, porque o pastor Nilton é muito esquisito mesmo. Ele é muito esquisito, é esquisito mesmo. Concordo com você. Mas é interessante que eu ouço. E é interessante você ouvir, mesmo se você não entender, muitas vezes ficar calado. Quando José descobriu que Maria estava grávida, ele tentou fugir de casa, ir embora, não aceitar aquilo. Ele não buscou denegri-la, mas ele diz, vou sair de fininho, vou sair quietinho, ninguém precisa saber, mas eu vou embora. O anjo chegou para ele e disse, você não vai para lugar nenhum não, você vai entender, você vai compreender que existe um propósito nisso. Então quando você não entender alguma coisa que é liberada do altar, o melhor que você faz é ficar calado. Você pode procurar alguém que tenha maturidade maior que você para compartilhar, porque se você procurar alguém que não tenha maturidade, que é incrédulo, ele ainda vai contaminar você ainda mais. Mas uma pessoa madura, com entendimento aberto, vai trazer uma palavra de equilíbrio e vai restaurar todas as coisas no seu interior. Maria, ela recebeu a semente, a palavra. Era uma projeção do que estaria por acontecer. Sonhos são projeções do coração de Deus plantados no nosso coração. Os sonhos são projeções do coração de Deus plantados no nosso coração. Então Maria, a Bíblia diz que ela vai compor um cântico ao Senhor. Olha que extraordinário. Você começa a sonhar, você começa a vislumbrar, você começa a fazer as projeções, e você começa a adorar, a louvar o nome do Senhor. Não se esqueça,
palavras que vêm da parte de Deus, são sonhos do coração de Deus plantados no nosso coração. Um dos personagens bíblicos que Deus descortinou a vida dele para mim está no livro do Gênesis, Abraão. E quem caminha comigo já há muitos anos sabe o quanto eu amo este personagem, porque para que Deus fizesse de mim o que eu sou, Deus descortinou os meus olhos para entender, compreender a chamada de Abraão e os processos pelos quais ele passou e os princípios que ele viveu para que ele alcançasse o que ele alcançou. E eu comecei a fazer exatamente e a viver e praticar aquilo que Deus ordenou que Abraão praticasse e despertou nele o sentimento dele para que ele vivesse esses princípios. Abraão, ele era um sonhador, mas os sonhos de Abraão vieram da parte de Deus. Os sonhos de Abraão vieram da parte de Deus. Abraão, ele morava com seus pais. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. É Deus falando, é Deus fazendo uma projeção. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus começou a plantar sementes e fazer projeções no coração de Abraão. Mas na jornada e na caminhada e pelos processos que ele teve que passar, Abraão, ele passou por algumas crises, sim. Quando houve a separação entre ele e o seu sobrinho, Deus disse: levanta os teus olhos, preste atenção. Você pode sonhar acordado e você pode sonhar dormindo. Deus fala conosco quando nós estamos dormindo, e Deus também fala conosco e nos leva a fazer projeções quando estamos acordados. Deus disse a Abraão: levanta os teus olhos e vê toda a terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência. Olha para o oriente, olha para o ocidente, tudo que você conseguir ver, enxergar, eu tenho dado a ti e a tua descendência. É um princípio elementar, é um princípio básico, é o princípio dos sonhos e da visualização. Não, olha só, olhe para mim, não negligencie este princípio. Não negligencie este princípio. Pratique este princípio. Toda a terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência. No capítulo 15, Abraão entrou em crise. Deus veio a Abraão e disse: não temas, Abraão, o teu galardão será muito grande. Deus: como assim o meu galardão vai ser grande? A mim não me tens dado filhos, de modo que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Deus disse: não, este aí não será o teu herdeiro. O Damasceno Eliezer não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, este será o teu herdeiro. Abraão estava na tenda. A tenda tinha sua cobertura, que impedia que ele visse além da cobertura. Eu não sei se existe um véu diante dos teus olhos, ou se existe uma cobertura que impede você de ver além. Eu não sei. Mas Deus o tirou da tenda, Deus o levou para fora, e Deus disse a ele: levanta os teus olhos e vê. Olha, levanta os teus olhos e vê. Conta as estrelas, se as podes contar. Isso são projeções de Deus. Deus disse: olhe para a areia do mar. Se você puder contar a areia do mar, você vai poder contar a sua descendência. A sua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Imagina, à noite no deserto, parece que a constelação desce, quase que se dá para tocar. Então Abraão, ele vislumbrava aquele quadro, as estrelas, buscando contar, dizendo: assim será a minha descendência. Imagina durante o dia, olhando para a terra, para a areia, dizendo: assim será a minha descendência. Então de noite e de dia, ele tinha um quadro diante dele, que sinalizava o lugar para onde ele estava indo. Pinte quadros, desenvolva cenários, desenvolva o campo da imaginação, e você vai ser conduzido para lá. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas que você vai chegar lá, você vai chegar lá. Abraão, ele era um sonhador. Jacó, depois vem Isaac, depois Jacó. Eu vou pular Isaac. Você não vai encontrar muita coisa em Isaac a respeito de sonhos. Mas quando nós vamos para Jacó, Jacó, na verdade, ele não nasceu primogênito. O primogênito era Esaú. E o primogênito trazia consigo a herança em porção dobrada da casa do pai.
Esaú, ele era um homem valente, um homem destemido, ele era autoconfiante, ele era um caçador. E o pai amava Esaú, mas Jacó, a mãe o amava, porque Jacó era um homem da casa, e sempre ali perto da mãe. Então a mãe amava um pouco mais a Jacó do que Esaú. Mas Jacó trazia sobre ele a marca do suplantador, do enganador. Esaú não valorizou a herança espiritual que estava sobre o pai, que ele poderia herdar, e ele abriu mão do seu direito de primogenitura. Mas é interessante nós atentarmos para Jacó. Jacó desenvolveu a arte da visualização, da contemplação. Como isso é forte. Eu pedi para a Denise algumas cenas aqui, e eu quero destacar aqui para você levar para casa esses textos que falam a respeito de Jacó. Gênesis capítulo 30, a partir do versículo 37, leia todo depois o capítulo 30, Gênesis capítulo 30. Eu quero ler esse texto para você entender um pouquinho mais deste processo de visualização, de contemplação, que funciona para nós e funciona até para animais. Olha que extraordinário. Vamos ler esse texto. Olha o que diz aqui, Gênesis 30, 37. Então tomou então Jacó várias varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, pois ele em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos bebiam e concebiam quando vinham beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas e salpicadas e malhadas. Versículo 40. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos dos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o ajuntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam, atentem para essa expressão, todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho, nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Versículo 43. E o homem se tornou mais rico, e teve muitos rebanhos e servas e servos, camelos e jumentos. Olha, atente para isso. Quando Jacó chegou na casa de Labão, ele chega sem nada. E ele vai trabalhar para Labão por causa da sua filha, Raquel. Ele diz, olha, eu quero me casar com sua filha. Labão disse assim, então você vai trabalhar 7 anos. E depois que você trabalhar 7 anos, você pode casar com ela. Então ele trabalha 7 anos. Aquilo parece que foi pouco tempo de tanto que ele amava a Raquel. E quando chega o tempo do casamento, ele faz uma festa, Labão faz uma festa, convida as pessoas, e a festa vai se prolongando, entra a noite, e já um pouco embriagada, aquelas coisas que bebiam, os vinhos e aquelas coisas todas, e Jacó vai para a tenda, e então entra lá uma mulher, e estava tudo escuro, ele não vê quem é, e quando amanheceu o dia, que a luz chegou, não era Raquel, era Lia, a filha mais velha. Imagina isso. Ele vai a Labão e diz, olha, eu trabalhei por Raquel e você me deu Lia. Mas ele está colhendo o que ele plantou, porque ele era um enganador, ele está começando a ser enganado. E Labão diz, olha, aqui no nosso contexto de família, se casa primeiro a mais velha, depois se casa a mais nova. Se você quiser se casar com Raquel, trabalha mais 7 anos. Então ele se dispõe para trabalhar mais 7 anos. E ele se casa com Raquel. Interessante, porque Deus vai dar a ele a estratégia para que ele prosperasse. Labão mudou o salário dele 10 vezes. Mas preste atenção, ele é um sonhador. Quando ele passou por Betel, ele teve um sonho, foi uma visão. Ele viu uma escada que conectava aos céus, os anjos desciam e subiam, desciam, e Deus falou com ele. Então ele já sabe lidar com os sonhos. Olha o que ele vai fazer, veja essas imagens. Jacó, ele toma varas, tira as cascas e deixa elas listradas e coloca junto às águas, para que quando o rebanho viesse beber água, eles concebiam, e aí quando nasciam salpicados. Todo o rebanho, presta atenção, quase todo o rebanho de Labão era assim. Volte um pouquinho, quase todo, volta um pouquinho, essa imagem.
Quase todo o rebanho de Labão era exatamente assim. Quando Jacó fez a proposta para ele, dizendo: eu vou trabalhar por você, só que os malhados, os listrados são meus, e tudo que nascer assim, branco é seu. Labão disse: feito, porque o que mais nascia era assim. Eram poucos os malhados e salpicados, pouquíssimos. Labão, esperto, disse: está fechado. Só que Jacó é muito esperto. Ele pegou as varas, tirou as cascas e deixou as listas. E o que vai acontecer? As próximas imagens começam a nascer assim. Próxima imagem. Isso é coisa da Denise, coisa mais linda. Tem mais uma imagem? Acabou aqui? Eu vi uma outra imagem onde tinha mais malhadinhas. Não sei se foi no campo da minha visão também. Pode ser no campo da minha imaginação. Eu estou imaginando tanto. Mas olha só. Quando... Olha aqui. Estou falando, já gerei uma outra imagem. Olha como vai se tornando o rebanho. Olha como vai se tornando o rebanho. Atente para isso. Muitos de nós ignoramos isso. Isso não tem nada a ver, isso é coisa de maluco. Mas é exatamente assim que vai acontecer. Como imagina a sua alma, assim será. Como você se vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Como você se vê? Observe Gênesis 31, 10. Diz assim: pois chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. Olha isso. Levantei o quê? Os olhos e vi. Quando os rebanhos concebiam, olha, a concepção, nesse caso, as ovelhas, o macho cobria a fêmea, é o momento da concepção. Mas nós concebemos as coisas aonde? Nós concebemos as coisas na nossa mente. A concepção começa na mente. A sua mente pode conceber projetos extraordinários. A concepção se dá no campo da mente. Por isso que eu disse para você: pinte os quadros que você almeja alcançar. Na vida familiar, no contexto de casamento, no contexto de filhos, no contexto de casa, de conquista pessoal, empresarial. Pinte os quadros. Comece a fazer as projeções. As projeções são imagens que você cria, que te conecta ao teu propósito, ao teu futuro. O que você tem vislumbrado? Aí você fala: eu estou trabalhando no campo dos sonhos já há muitos anos. A última ministração, na próxima ministração nós vamos falar a respeito de planejamento e organização. E a última vai ser fé e ação. Porque nós precisamos sair do campo da visualização, que é um princípio extraordinário, mas não é tudo. E nós vamos chegar ao quê? O tempo da ação. Fé, a prática, a execução. Mas este princípio você não pode ignorar. Abraão, ele viveu este princípio para se tornar o que se tornou. Jacó praticou este princípio para se tornar o que ele se tornou. Jacó teve 12 filhos, preste atenção. Jacó teve quantos filhos? 12. O mais novo deles aprendeu este princípio e alcançou a rota do sucesso, a rota do êxito, José. Dentre 12, Deus plantou isso nele. Deus deu a ele um sonho, em que ele via do campo os feixes, ele e os seus irmãos colhendo. E o feixe de José se coloca em pé, e os 11 feixes dos seus irmãos vêm e se inclinam diante dele. É uma projeção. Deus trabalha com figura de linguagens. Você precisa aprender a discernir o que Deus está falando com você. Depois ele vai ter uma outra projeção: o sol, a lua, as estrelas, que viriam a ele.
E vai acontecer exatamente assim. Ele vai passar pelos lugares áridos. Ele vai passar por tempos difíceis. Ele vai ser desprezado pelos seus irmãos. Todo sonhador, ele é desprezado. Quando você entra na rota do êxito, do sucesso, você vai ser muitas vezes ignorado. Eu disse que pessoas tomadas por orgulho, elas são impedidas de se relacionarem com pessoas que são maiores do que elas. Elas não reconhecem isso. E elas acham que elas são humildes, mas a humildade leva você a se relacionar com pessoas que são maiores do que você. Deus levou José para o Egito. O processo não foi fácil, mas ele chegou no Egito. Ele foi acusado falsamente, foi para o cárcere, mas Deus o tira do cárcere depois de 13 anos. E ele é estabelecido como o segundo homem na hierarquia de governo de todo o Egito. Imagina. E agora é o tempo da fome. Quem vem ao Egito? Os irmãos e os pais. Em nenhum outro lugar havia mantimento. E quem governava tudo isso? Quem administrava os celeiros? José. Percebe? Sonhos são projeções. Olhe para esse não sei, esse painel. Obrigado. Olhe para esse painel. Não sei se todos podem ver de lá. A declaração aqui profética é o que? Expansão. Lá em cima nós temos uma cruz. E nós temos ali, o que é aquilo ali? Ali são igrejas. São igrejas. Nós estamos vislumbrando, contemplando a abertura de dezenas e centenas, milhares de igrejas. É o que eu estou vendo. É o que eu estou contemplando. É o que está acontecendo. É o que Deus está fazendo. Eu disse, aonde abriram a porta nós vamos entrar. Se a porta não abrir, a gente vai empurrar. Falei pastor Aldo hoje. Em alguns lugares as portas vão abrir, em outros lugares nós vamos empurrar e abrir para entrar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Aplauda ele. Eu quero que você sonhe com isso, que você vislumbre isso, que você contemple isso. E alguém vai dizer assim, mas existem tantas igrejas, para que tantas igrejas? A igreja é a agência que Deus estabeleceu na terra para tirar pessoas do inferno e levá-las para o céu. Não existe uma outra instituição na terra debaixo de autoridade para proclamar o evangelho de Jesus Cristo, curar os enfermos, expulsar os demônios. Não existe nenhuma outra instituição na face da terra que está debaixo desta autoridade, a não ser a igreja de Jesus. E nós vamos estabelecer igrejas. E se você concorda, você diz amém. Eu quero que você desenhe este quadro, pinte este quadro e comece a vislumbrar isso, contemplar isso. É importante que você pinte quadros de projeções pessoais. Aonde você quer estar daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Em contexto da família, pinte quadros. Contemple, veja. Faça o seu planejamento. E a próxima ministração vamos falar a respeito do planejamento. Planeje as suas férias, vislumbre, coloque os quadros, pinte os quadros. Aonde você quer tirar as suas férias? Vislumbre os lugares mais maravilhosos, extraordinários da face da terra. Eu disse, mas diga o convite vai passar, meu irmão, daqui a pouquinho tem vacina, tem tudo, acabou. Ou você está planejando o convite para mais 20, 30 anos? Não vou sair de casa, vou ficar em casa, não estou fazendo mais nada, porque o convite, proteção sim, medo não. Diga proteção sim, medo não. No ano do Covid, nós crescemos, transbordamos para a direita e para a esquerda. No ano do Covid, a sua influência empresarial, ela foi ampliada e vai ser ampliada ainda mais. Acredite nisso. Todos os dias eu vejo, todos os dias eu contemplo, faço a minha projeção, a profecia de Joel: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. E rapaz, não aguento mais, você fala disso toda vez, e vou continuar falando, porque eu penso nisso todo dia. Todos os dias eu penso em restituição. A abundância do trigo, do vinho novo e do azeite. A abundância se manifestando em nosso meio.
Todas as vezes que você entrar neste lugar, você vai ter alimento, você vai ter palavra, você vai ter cura, você vai ter libertação, você vai ter profecia que vai moldar a sua vida. Eu me lembro, há 4 anos atrás, numa madrugada, Deus me deu um sonho. Estávamos nos aproximando das eleições, era o mês de janeiro. Eu ia à governadoria porque a Rose, vice-governadora, estava assumindo o governo, porque o governador ia tirar férias. E ela me telefonou e disse: apóstolo, você pode vir orar comigo? Eu estou assumindo o governo e eu gostaria que o senhor viesse orar comigo. E eu disse: não, eu vou orar. Sempre que eu vou à governadoria, nunca fui só, sempre levo alguém comigo. E eu liguei para o Clodoilson, falei: Clodoilson, você pode ir comigo? Ele falou: não vou. Então vem bem cedinho, era muito cedo. Ele chegou em casa e naquela madrugada Deus me deu um sonho, dizendo assim: o Clodoilson vai ser o candidato a vereador da comunidade global. Para mim foi um choque, porque a gente não tinha essa perspectiva, essa possibilidade. Nós estávamos formatados para uma outra coisa. E quando ele chegou para me buscar, nós íamos para a governadoria, e eu disse a ele: Deus me deu um sonho esta noite, e você vai ser o nosso candidato a vereador em Campo Grande. Quer dizer, ficou amarelo. E fomos lá, oramos. É interessante que ele fez igual Maria passou pelos seus perrengues. Eu creio que aconteceu o mesmo com ele. Eu viajei, fui para os Estados Unidos, e 15 dias aquele silêncio. Quando eu voltei, ele estava mais amarelo ainda. Ele veio falar comigo: apóstolo, aquilo é verdade? É real? Eu falei: é verdade, é real, se prepara. Ele ficou doente, não descobriu o que ele tinha. 60 dias, vem aqui, Clodoilson, um pouquinho. 60 dias aproximadamente, ele fica doente, e ia aos médicos, não tinha solução, uma coisa mais estranha do mundo. E o tempo passando, a gente não tinha uma equipe, não tinha assessoria, não tínhamos absolutamente nada. Sobe por aqui, Clô. Não tínhamos nada, não tínhamos um plano, como seria. Simplesmente acreditamos na palavra, como Maria acreditou. E quanto tempo você ficou doente mesmo? Mais ou menos tempo, né? Foi ruim, não foi? O que você tinha? Sei lá o que eu tinha. Ele diz aqui: sei lá o que eu tinha. Não sabia o que tinha. Mas foi um negócio muito esquisito. Não descobria o que tinha. Foi um choque emocional. E nós fomos para as eleições. Ele ficou em 19º mais votado da capital. Não foi fácil, porque ele ficou como segundo suplente. E tivemos pessoas que assumiram a cadeira lá com 1000 e poucos votos. Foi difícil para nós. Mas o tempo passa e a gente vai compreendendo as coisas. E foi assim um tempo de Deus. Por quê? Porque nesse tempo virou uma chave na nação. Algo aconteceu na nação. E alguns paradigmas estão mudando. E eu acredito que 4 anos foi um tempo para que ele amadurecesse ainda mais, para poder chegar lá e fazer a diferença, brilhando no meio da escuridão. Eu acredito nisso. 4 anos. Mas agora no dia 15, o sonho se tornou realidade. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Olha que extraordinário. Escute bem, como que Deus trabalha? Por muitos anos, nós fizemos atos proféticos em toda a cidade. Em toda a cidade. Onde você imaginar, nós fizemos atos proféticos. No Parque dos Poderes foram muitos atos proféticos, mas muitos atos proféticos. Oramos muitas vezes, não poucas, muitas vezes. Eu me lembro, eu morava próximo ao parque, lá para cima, perto do Guarandá. Eu saía muitas vezes 5 horas de casa, bem cedo, e tínhamos ali uma jornada, uma caminhada de 2 horas de oração ali pelo Parque dos Poderes. Eu e o José Hilton fazíamos jornadas assim, 30 dias, 60 dias, e fomos estabelecendo bases. Hoje, queridos, nós temos uma secretária de Estado. Dentre 12 secretários de Estado, nós temos uma secretária, que é a Elisa Cleia, que foi indicada por nós ao governador, e ele aceitou a indicação. Nós temos o secretário adjunto, que é o Chadid.
Nós temos um deputado estadual, nós temos o desembargador e nós temos um vereador. E nós teremos um governador, teremos um prefeito, teremos um senador. E por que não sonhar com o presidente da República? Por que não sonhar? Apóstolo, mas como que Maria ia conceber? Aceitando a palavra. Então aceita a palavra. Eu quero fazer uma oração de agradecimento. Não sei se está aqui. O Xadid está aí? Vem cá, Xadid. Vem aqui um pouquinho, filho. O Farinha está aqui? Farinha é bom com rapadura. Vem cá. Cristiano tem? Vem cá, Cristiano. O pastor Evaldo e o pastor Aldo. Nós montamos um time que estaria à frente. Centenas e centenas de pessoas se colocaram como voluntários. Mas tínhamos que ter um time para planejar tudo isso. Quem fosse o cérebro, aquele que ia operar. Vem para cá, Ana, também, filha. Você está aí sentadinha, né? Doidinha para vir para cá, vem para cá. Estou brincando. Vem aqui, Ana. A Elisa está aí? A Cleia não está, né? Vai ficar com água na boca depois que souber que eu chamei ela. Montamos um time para coordenar tudo isso. E eles trabalharam, mas trabalharam muito, muito. Não foi pouco, não. Foram muitas reuniões, muitas reuniões. Estivemos semana em semana nos reunindo, traçando metas, fazendo planejamento, alianças. E hoje nós estamos aqui para celebrarmos o nome do nosso Deus. Por isso é o culto da vitória. Deus dá um sonho, nós recebemos a semente, nós fazemos a projeção, somos processados no tempo, mas chega o tempo da colheita. E chegou o tempo da colheita. Nós vamos orar, e eu quero depois orar por você. Eu quero que você apresente diante do Senhor um sonho pessoal. Você pode apresentar diante do Senhor um sonho familiar. E você vai apresentar diante do Senhor um sonho profissional, ministerial, e também um sonho ministerial. Nós somos um ser pleno, espírito, alma e corpo. Você não pode sonhar só com coisas deste mundo. Você pode sonhar com a sua casa, você pode sonhar com o seu carro, você pode sonhar, e é legítimo. Mas eu também quero que você sonhe com as coisas espirituais. Sonhe juntamente conosco pelo projeto de expansão da comunidade global, para chegarmos em todos os cantos da terra. Então eu quero que você se coloque em pé. Eu quero que você estenda a mão para cá. Nós vamos agradecer a Deus e orar para que o Clodoilson seja blindado ali na Câmara Municipal. Que o Senhor dê a ele sabedoria, graça, discernimento. Pai, te agradecemos e te bendizemos pelo teu cuidado. Te louvamos, Deus, por esta jornada, pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. Ó Deus, a caminhada e a jornada foi longa, mas fiel é aquele que fez a promessa. E hoje nós estamos aqui para te agradecer, porque o Senhor nos deu força, vigor, para que pudéssemos nos batalhar diligentemente, para que isso se tornasse realidade. Eu te agradeço, Deus, pelas sementes que o Senhor tem plantado no nosso coração. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, que o Senhor te guarde, te proteja, te livre. Abençoamos tua casa, abençoamos tua família, como sal da terra e luz do mundo. Que a glória de Deus se manifeste ali. Te abençoo, Xadid, com renovo, com fortalecimento. Abençoa o pastor Aldo na jornada, na caminhada. Abençoa o pastor Evaldo. Ó Deus, que a mão do Senhor esteja sobre os teus filhos. Ó Deus, abençoa a vida do Cristiano, sua casa, sua família. Ó Deus, no nome de Jesus, que a bênção do Senhor venha de uma forma plena e abundante. Abençoa, Farinha, no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Agora eu quero que você pense aí em algo pessoal. Algo pessoal que você almeja. Pense aí. Pessoal, familiar, profissional e ministerial. Depois você vai anotar. É importante que você anote isso. Na semana que vem, a ministração vai ser planejamento e organização. Faça as anotações, faça anotações. Não deixe isso sair do seu coração, que venha das tuas entranhas mesmo. Está pensando aí? Então vamos apresentar diante do Senhor.